Você é uma mulher rancorosa? Sente-se magoada com coisas que aconteceram com você há muito tempo? Sente-se ressentida, achando que em certa situação poderia ter agido diferente, respondido diferente? Neste vídeo, eu vou te falar o que você deve fazer para mudar esses sentimentos. Vem! Olá, pérolas! Núbia por aqui, mais um vídeo. Vamos hoje falar de perdão. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e que a santa paz do Senhor esteja reinando aí. Então, segundo o dicionário, perdão significa remissão de pena ou de ofensa ou de dívida. Uma desculpa ou um indulto é um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competir exigi-lo. Vamos falar numa linguagem mais prática. Alguém te fez o mal e você ficou chateada, magoada. De repente, essa pessoa não fez um mal qualquer, não foi uma conversinha atravessada, não foi uma magoazinha, uma decepçãozinha. De repente, essa pessoa, ela tirou a vida de alguém próximo de você. De repente, esse alguém, essa pessoa, né, ela fez algo que vai para muito além de uma simples decepção. Mas muitas vezes, nós estamos falando de desilusões básicas. São expectativas que nós criamos, né, em relação ao próximo e esse próximo não consegue suprir. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, né, do que nós sentimos dentro de nós e por que nós sentimos, né, tanta tristeza ao vermos as nossas expectativas frustradas em relação ao próximo, né? A prática do perdão, ela é como se fosse um presente que nós damos a nós mesmos, né? Por que eu falo isso? Porque quando nós ficamos ressentidos, quando nós estamos magoados, ofendidos com algo que alguém nos fez, nós sentimos uma dor emocional muito grande e só nós sentimos essa dor. Gente, isso é tão estranho, porque muitas vezes as pessoas fazem mal para nós e para elas está tudo bem. Quantas vezes você já passou por uma situação em que você falava assim, nossa, mas fulano me fez mal, falou mal de mim, causou tanto dano e passa por mim e me cumprimenta com um sorrisinho falso, como se nada tivesse acontecido. Essa percepção, esse sentimento de que essa pessoa ela é falsa, ela muitas vezes, ela é só sua. Por que isso? Porque a pessoa, muitas vezes, a pessoa que te causou esse mal, ela nem se deu conta. Muitas vezes é tão comum para essa pessoa agir dessa forma que para ela é só mais uma situação. Ela não se deu conta que aquela situação que ela causou gerou mal. E tudo bem para ela. Por isso, você tem essa percepção de que a pessoa é cara de pau, de que a pessoa é falsa. Por quê? Porque você colocou dentro de você um limite de emoção, um limite de sentimentos que vai para além da esfera daquela pessoa. Aquela pessoa ela não entende que o seu limite era, sei lá, 10 palavras atrás. A palavra de Deus, lá em Mateus 6, a partir do 9, nos mostra que Jesus, ao andar por essa terra, ele nos ensinou uma oração. E eu quero ler essa oração para vocês, para nós, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando aqui. A oração diz assim, a partir do 9 diz assim, portanto, orem assim, Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa palavra ela nos mostra que, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus. É triste pensar assim? Não, não é. Sabe por que não é triste pensar assim? Porque o Senhor, ele nos perdoou a ponto de morrer na cruz por nós. O Senhor, ele pensou em nós com um amor tão grande, com um perdão
tão incalculável que ele decidiu demonstrar isso de forma radical. Eu vou morrer por esse povo. Por quê? Porque vai ser inconteste o meu perdão para com eles. Todas as vezes que Satanás for acusar o meu povo vai lembrar Satanás da cruz e Satanás vai ter que bater retirada. Satanás vai ter que aceitar que eu perdoei esse povo. E se nós, queremos ser, e nós queremos ser a imagem e a semelhança de Deus, gente, nós precisamos refletir esse amor. E como nós vamos refletir esse amor, se não praticando os mesmos atos humanos que Jesus praticou? Porque muita gente vai dizer assim, mas nós estamos falando de Deus. A capacidade de Deus é completamente diferente da nossa, é infinitamente maior, e é verdade. Mas quando ele veio na Terra, ele era 100% homem. Então, tudo que ele fez aqui na Terra, nós também somos capazes de fazer. Falando mais especificamente do conteúdo perdão, eu quero adentrar com você na situação de que nós não podemos falar de perdão sem antes falar de mágoa. Por que Jesus teve que nos perdoar? Porque nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos a Deus com os nossos atos, com os nossos gestos, com o nosso comportamento. Quando nós adorávamos outros deuses, quando nós estávamos na prática diária do pecado, tudo isso ofendia profundamente a essência de Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O Senhor investiu em nós. Ele investiu em nós expectativa, sonho. Ele nos fez para Ele, para a glória dEle. E nós temos, eu vou trazer mais para frente uma palavrinha sobre quem somos em Cristo. Quem somos para Deus? Desde quando somos? Vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Por hora, eu quero falar de mágoa. Só vai existir perdão onde existe mágoa, ressentimento, rancor, É o guardar, sabe? E por que nós nos magoamos? Nós nos magoamos não é porque as pessoas são ruins. Ou melhor dizendo, não é só porque as pessoas são ruins. Sim, as pessoas são ruins. Na verdade, as pessoas são ruins porque elas dão lugar ao inimigo. A palavra de Deus lá em Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra o inferno. E nós somos magoados porque nós criamos expectativas em torno do próximo, Nós colocamos no próximo expectativas nossas, A gente começa a trabalhar, nós começamos a trabalhar situações no próximo que nós gostaríamos. Muitas vezes esse próximo, ele nem sabe que nós queremos aquela coisa. Ele nem sabe que nós esperamos aquele tratamento. Ele nem sabe que nós estamos aqui, numa expectativa, Ele nem se dá conta. Então, ele vai agir de forma que, por não corresponder às nossas expectativas, as expectativas que nós criamos, vai gerar mágoa em nós. Também somos mestres, em nos iludir, Muitas são as vezes em que nós nos iludimos, por exemplo, com o cônjuge. É muito comum você conhecer uma pessoa, você percebe, você sabe que aquela pessoa, ela não é para você. Você entende, você vê pelo comportamento da pessoa, pela forma como a pessoa está lidando com você ali no namoro. Você entende, você percebe, mas você pensa o quê? Não, depois que casar, eu mudo ele. É muito comum, aliás, essa sensação de muitas mulheres, de muitos homens, de que depois que casar, vai mudar aquela pessoa. E não muda, porque ninguém muda ninguém. Quem muda, quem nos muda é Jesus Cristo, tá? E é por isso que nós estamos aqui. Tem jeito? Tem, mas o que nós não podemos pensar é que nós é que vamos dar esse jeito. Quem dá jeito é Jesus, Mas falando aqui do perdão, ainda no perdão. Outra coisa que faz com que nós nos magoemos bastante é a falta de relacionamento com Deus, A palavra de Deus vai dizer que nós devemos confiar em Deus. Lá em Salmos 37:3, a palavra diz assim, olha, confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. No verso 4, a palavra diz assim, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Veja que, nesse contexto de confiança em relacionamento com Deus, nós não temos decepção.
Por quê? Porque Deus, ele não cria uma ilusão em você e ele não permite que você crie uma ilusão em você mesma. Deus é transparente. Para isso, ele deixou a palavra dele. Aqui nessa palavra contém todas as expectativas que nós devemos nutrir a respeito do que Deus vai fazer em nós. Aqui também tem as diretrizes, como eu devo proceder diante de Deus, né? Como, por exemplo, esse tema que eu estou trazendo, o tema do perdão, é um tema em que o Senhor, né, ele requer de nós essa atitude de perdão. O Senhor, ele descreveu aqui em Mateus 6 o modelo que ele quer para nós de liberalidade, de doação, de voluntariedade, no sentido de não armazenarmos mágoa, rancor, né, de não ficarmos nutrindo pelo irmão um sentimento que não seja de perdão, um sentimento de amor. E nós não podemos amar sem perdoar. Não existe amor sem perdão. O perdão é uma das manifestações do amor. Só quem ama pode perdoar. Sem amor você não consegue perdoar. E por que não? Porque geralmente essa dor causada pelo próximo em nós, né? Mesmo que inconscientemente, sem saber, enfim, essa dor ela só vai ela só vai ser esvaziada, ela só vai sair se nós conseguirmos nos colocar no lugar de amorosos, né? Cumprindo o mandamento que Jesus nos deixou, de amar o nosso irmão como a nós mesmos. E como nós praticamos essa questão de amar o nosso irmão como a nós mesmos? A única forma de nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos é nos colocando no lugar desse próximo. Quando nós estávamos no mundo, né, nós éramos pecadores, nós éramos ofensores, né, da palavra, né, do amor de Cristo, daquela cruz, né, daquela morte. Então, o Senhor, ele olhou para nós e ele pensou, não vale nada, mas eu quero cuidar de você, eu vou te perdoar, né? Ele veio então e se colocou naquela cruz, no nosso lugar. Quando Jesus subiu na cruz, né, quando ele viveu tudo o que ele tinha que viver aqui na terra, ele não fez isso porque ele era merecedor daquela situação. Ele fez aquilo porque eu e você estávamos numa situação terrível de pecado e ele simplesmente ele assumiu o nosso lugar. Ele nos comprou com preço de sangue, se colocando no nosso lugar. Por isso, o sofrimento de Jesus foi tão grande naquela cruz. Não foi tão grande pela morte humana, mas foi pela morte espiritual que estava em nós e ele tomou para si. Pois muito bem, falar da dificuldade de perdoar é falar praticamente de algo impossível. Nós, seres humanos, somos seres muito emocionais. Nós temos emoções de todos os tipos e de todos os gostos, porque nós somos seres culturais, nós somos produto do meio, né? Então nós temos as emoções de nossa mãe, de nosso pai, de nossos irmãos, de nossos tios, de nossos primos, de nossos amigos, dos professores, dos colegas da escola, dos avós, etc. Já imaginou o que somos na essência sem Jesus? Uma mistureba de emoções. Como que dentro dessa mistureba, como que dentro dessas fragilidades, sim, porque tem muitas fragilidades emocionais dentro de nós vamos conseguir fazer algo tão sublime, tão maravilhoso? Impossível, é impossível. E é por isso que o perdão não é um sentimento. O perdão não é um sentimento. O perdão, ele é uma decisão racional. Quando Jesus morreu por mim, por você, pelos nossos pecados, numa demonstração de perdão, ele não sentiu. Eu tô sentindo aqui, eu vou morrer por esse povo. Não. Ele decidiu racionalmente por por fazer aquilo, por aquele ato. Eu e você não podemos ser diferentes. Nós também temos que decidir. Confronta, machuca e muito. Tá? Porque para você entender que você precisa tomar a decisão de perdoar diariamente, sim, porque o perdão é diário, você precisa entender que você tem mágoa, ressentimento e que você é uma pessoa, muitas vezes, rancorosa. Sim, e se dar conta de que você é tudo isso é algo que dói muito, machuca muito, nos confronta. E nenhum de nós, ninguém, né, quer estar nesse embate com nós mesmos, não é verdade? Pois bem, é uma decisão diária, é uma decisão racional e é uma decisão contínua. Amém? Mas é uma decisão que nós não conseguimos tomar sozinhos.
né? Então, nós precisamos ir para Cristo. Quem me acompanha aqui nesse canal vai perceber que eu estou sempre levando para Jesus. Eu estou sempre levando para Jesus. Por que que eu estou sempre levando para Jesus? Porque eu entendi e continuo entendendo que o centro da minha vida é Jesus. Tem que ser Jesus. Não tem como eu pensar numa vida boa, próspera, em ser feliz, sozinha ou com alguém, sem Jesus, sem eu levar para Jesus aquilo que eu preciso ter, seja coisas boas, seja coisas não tão boas ou sejam coisas muito ruins, enfim. O importante para Deus é importante para Deus, né? E isso é algo que eu quero que você se lembre todos os dias da sua vida. É importante para Deus que nós perdoemos os nossos ofensores, para que nós viemos a refletir a imagem dele aqui na terra, pois ele nos perdoou primeiro. Então, todas as vezes que você exercer o perdão, o que vai acontecer? Você está refletindo a imagem de Deus aqui na terra. Porque ele fez isso primeiro. E lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 4, a palavra de Deus diz para nós assim sobre o que Deus tem em nós. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Nos apresentarmos diante de Deus sem culpa é, antes de mais nada, estar limpos de alma, de corpo e de espírito. E como se dá esse processo? Em Cristo. Tudo volta para Cristo, tudo aponta para Cristo, tudo está em Cristo. Nós precisamos estar imaculados. Tem versão dessa palavra que vai dizer que o Senhor ele nos fez antes da criação nele, para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis na presença dele. Nós não podemos ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus se nós estamos com uma demanda dentro de nós sem resolver com o nosso irmão. Tem mais uma questão. A mesma palavra que nós lemos aqui em Efésios, ela vai nos dizer que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Você quer ser perdoado, certo? Principalmente por Deus. Então você precisa perdoar. Gente, é muito importante nós entendermos que o nosso perdão é a medida para o perdão de Deus para conosco. Amém? Ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, ou ter uma vida sem culpa diante de Deus, fluir na presença de Deus, refletir a glória de Deus na terra como Jesus fez. E eu tô falando sobre isso já tem um tempo. Eu falei com vocês a respeito, né, dos requisitos, das características de Jesus, porque nós estamos aqui para sermos imitadores de Cristo, porque o Senhor vai nos aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Aí você vai me perguntar, irmã, até quando o Senhor vai nos aperfeiçoar? Resposta: até nós atingirmos a estatura de Cristo. Por quê? Porque Cristo é a medida de Deus. Amém? Pois muito bem, o perdão é algo necessário, o perdão é uma decisão racional, precisamos perdoar para sermos perdoados, mas o legal é que quando nós perdoamos, nós conseguimos transformar tudo dentro de nós. Mudamos. Nós começamos a ver as pessoas de uma maneira diferente, nós começamos a ver a vida de uma maneira diferente, nós começamos a ser mais leves, nós começamos a amar mais, não só as pessoas, como as situações, e nós começamos a relevar mais. Por que isso? Porque nós começamos a entender que o mundo espiritual, ele tem uma chave e funciona de uma forma diferente. Qual é essa forma? A forma de Deus. Dentro da forma de Deus encontra-se o amor sublime e o perdão. Ah, mas eu acho que eu não dou conta. Eu acho que você dá. Eu acho que você dá. Só que para você dar conta, você precisa exercitar todos os dias em oração, pedindo a Deus que Ele venha colocar dentro de você não só o desejo profundo de perdoar aquele que te ofendeu, como colocar dentro de você o desejo ainda mais profundo de se colocar no lugar dessa pessoa para entender o porquê que ela fez isso. Amém? E entender principalmente que muitas vezes aquela mágoa, ela não representa nada para aquela pessoa, ou seja, não deveria representar para você também. Já te ocorreu que às vezes você está nutrindo sentimentos e emoções tristes por alguém, por algo que aconteceu, às vezes na infância, e aquela pessoa que te machucou na infância nem lembra? Pois é, isso acontece constantemente. E quando nós
né? Eu não sei, nem lembro se eu já falei sobre isso aqui nesse vídeo, mas quando nós perdoamos os nossos algozes, nós perdoamos. Nós perdoamos para o alívio de nós mesmos, porque é como se você quisesse ter rancor, ter raiva, ter mágoa, ter sentimento dentro de você. É como se você quisesse que o seu próximo morresse, mas você é quem toma o veneno. Então é você quem vai morrendo. A falta de perdão, ela vai criando um bolô aqui no estômago, né? Ela vai criando um sentimento ruim na sua cabeça. Ela vai criando uma angústia na sua alma, uma aflição. E quando você consegue perdoar em Cristo, e é por isso a importância de você perdoar em nome de Jesus, porque tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, Jesus nos fará. Então, quando você perdoar, você vai se ver livre de todas essas emoções. Gente, lembrem-se, não é de um dia para o outro, não é automático e não é num clique. Requer determinação, persistência, requer que você realmente queira viver uma vida diferente. Você consegue fluir. Nós conseguimos fluir se nós largarmos para trás as mágoas, os rancores, sim, liberando perdão. Mas atenção, é muito comum alguém ouvir um áudio como esse, um vídeo como esse, e sair pedindo perdão para as pessoas, e levando assuntos que já estão mortos há muito tempo. E aí desencadeia uma situação desnecessária. Não faça isso. Amém? Não faça isso. Converse com Deus, lança suas demandas na cruz, peça a Deus perdão. E se houver necessidade de confissão de algo, que você faça isso com um irmão ou uma irmã de sua extrema confiança, que você sabe que não vai jogar nada no ventilador para não gerar uma situação ainda pior do que essa que já está. Ok? Nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui para mulheres que estão no caminho da sabedoria. São mulheres sábias, são homens sábios, são pessoas que não vivem mais alimentadas pela carne, mas pelo espírito. A sabedoria vem antes de qualquer coisa. Antes de você ir falar qualquer coisa com qualquer pessoa a respeito de uma demanda do passado, de 1900 e bolinha, quando você tinha 2, 3 anos de idade, talvez quando você estava na barriga, algo que tá te apurrinhando, tá te incomodando, fale com Jesus. Jesus é quem vai solucionar a sua vida, amém? Eu fico por aqui com esse vídeo, ok? Eu espero que esse tema que esse conteúdo tenha produzido em você algo de realmente bom, que você venha frutificar em nome de Jesus para o louvor da glória de Deus, porque nós estamos aqui para louvor da glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like. Compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar ou que precisa ouvir essa palavra. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, né? Dá esse presente para mim. Vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer com que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Ó, um beijo no seu coração. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.